Um acidente fatal matou um jovem médico de apenas 28 anos. Morreu após capotar o veículo em que estava na BR-343. Esse acidente aconteceu nas imediações do município de Buriti dos Lopes, no norte do estado, e deixou uma família de luto. Eu vou falar com a Gorete Santos, ela está ao vivo e traz mais detalhes sobre esse acidente. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Jessa, você e a todos. Infelizmente, dando essa notícia triste da morte desse jovem médico, ocorrida na noite de ontem, por volta de 8 horas da noite, no município de Buriti dos Lopes. Ele trabalhava em Parnaíba, também Luiz Correia, e morreu depois do carro capotar. A gente vai trazer informações agora com a Polícia Rodoviária Federal. O inspetor Leandro Caldas está conosco para trazer mais detalhes. Já se tem informações sobre o que teria provocado esse acidente, inspetor? Boa tarde. Boa tarde. Por enquanto a gente tem informações preliminares, O boletim de acidente de trânsito tem um prazo de 5 dias para ser concluído. Ao final desse boletim a gente vai ter informações mais concretas. Mas, preliminarmente, ele estava transitando de Parnaíba até Teresina, quando houve esse acidente. Ele colidiu com um objeto fixo, ou seja, ele colidiu no meio-fio, saiu da pista e capotou. O condutor veio a óbito, também havia um passageiro de 57 anos que sofreu apenas lesões leves. Já chegaram a ouvir esse passageiro? Teve essa oportunidade para tentar entender essa dinâmica? Não, ainda não. O que os policiais determinaram que, a princípio, a causa desse acidente foi a ausência de reação do condutor, ou uma reação ineficiente, Pode ter sido causado como, por exemplo, sono ou então um mal súbito. Isso, ao final do término do boletim, a gente vai ter informações mais precisas. É um local onde normalmente há acidentes com essa gravidade? Ano passado registramos alguns acidentes naquela região, entre Parnaíba e Buriti dos Lopes. Sempre ali tem alguns acidentes devido às curvas mais fechadas, Tanto que ali tem agora um redutor para tentar reduzir esses acidentes. Mas ainda não se sabe se também esse condutor estava com excesso de velocidade. A equipe, no final do término, vai analisar os vestígios, Também vai verificar a questão do indicador de velocidade e, com essas informações, a gente vai ter informação mais concreta da causa, mas a princípio foi uma ausência de reação do condutor. Pelo meio-fio, então era um perímetro urbano, inspetor? Era um perímetro próximo já à cidade, Então naquela rodovia tinha um meio-fio, ele colidiu nesse meio-fio, saiu da pista e veio a capotar. Quero agradecer então, inspetor Leandro Caldas, pelas informações prestadas acerca desse acidente grave, Joelson? Infelizmente, terminou com a morte desse jovem médico. Joelson, tem uma pergunta? Pois não. A gente vai retornar então com o inspetor Leandro Caldas, com esse questionamento. Joelson vai fazer uma pergunta. Pois não, Joelson? Na verdade, inspetor, é para a gente deixar registrado uma questão. No veículo havia 2 ocupantes, não é isso? Um deles não teve ferimentos. Sim, um deles teve, uma pessoa de 57 anos teve ferimentos leves, E o outro condutor veio a óbito. Era isso. Informações se existia alguma relação de parentesco? Pois não, Joelson? Não, era isso. Você falava sobre a relação de parentesco, entre eles. A gente não tem essa informação ainda, Se havia alguma relação de parentesco entre essas duas pessoas. A gente vai, porque a PRF ela não identifica as vítimas, somente para as partes interessadas, que é no caso dos envolvidos e a família. Ele morreu no local ainda ou chegou a ser atendido? Não, foi no local ainda, ele veio a falecer no local ainda. Aí a PRF também, inclusive, vai saber por que se o acidente, um veio a óbito e outro sofreu apenas lesões leves, A gente pode verificar também se um estava usando cinto de segurança e se o outro não estava, Isso vai ser verificado também ao término do boletim de ocorrência de acidente. Muito obrigada, então, inspetor Leandro Caldas. Há alguns questionamentos ainda, Joelson, que precisam ser respondidos só através dessa perícia realizada, depois do laudo fechado, é que a Polícia Rodoviária Federal vai ter realmente essas respostas sobre toda a dinâmica, o que de fato provocou, e o que levou a essa gravidade, causando a morte do jovem, já que um outro passageiro sobreviveu, felizmente, 57 anos de idade. Joelson.